Fala galera, você está em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez, pela primeira vez na história, nós estamos gravando um podcast com plateia. Uhul! É isso aí. Nós estamos ao vivo na Conferência dos Empreendedores Alcance, a conferência Reverentes e Relevantes. E eu estou aqui com um time de peso do meu lado. André Rummel, Sandro Gonzalez, Sérgio Frogel e Gleines Frogel. Gente, um prazer receber vocês aqui. Na verdade, são vocês que estão me recebendo, né? Mas vamos começar o nosso papo da seguinte maneira. André, o palestrante que tem o nome mais bonito dentre os palestrantes dessa conferência. Para você, o que é ser reverente e relevante? Quando você fala do nome, né, eu sou obrigado a concordar, realmente, né? Não pode discordar de algumas coisas que são muito fatos comprovados, né? Eu sempre digo, né, que a pessoa me pergunta assim, como é que está teu dia? Né? Eu falei, olha, para mim que sou bonito é mais fácil sempre, né? Precisa realmente ter um autoestima muito grande. Autoestima é tudo. Mas eu, brincando, porque realmente nós estamos muito felizes, né? Estamos gratos a Deus, estamos chegando no final dessa conferência com um sentimento muito gostoso, né? De dever realizado, de saber que o Senhor preparou esse dia, que o Senhor fez tudo, né, para que a gente pudesse estar aqui. E eu creio que ser relevante e ser reverente precisa ser um compromisso. O ambiente de negócios, hoje, mais do que nunca, precisa de empresários que tenham disposição de serem reverentes ao Senhor e relevantes numa sociedade. Todos os palestrantes, sem exceção, falaram de algo, né, intrinsecamente, né? Ou eu tomo uma posição muito clara, ou eu deixo a circunstância tomar conta. Então eu prefiro tomar uma posição. Quero ser intencional. Nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, nos meus negócios, eles precisam expressar o reino, para que eu também possa expressar a minha excelência no meu dia a dia. Uau, muito bom. Sandro, na sua palestra, você falou sobre algumas atividades, algumas iniciativas tão relevantes da Transpass. E eu gostaria de entender de você, de onde surgiram essas iniciativas? Vem do lugar de oração, vem desse lugar de obediência, é um chamado de Deus, ou simplesmente é uma necessidade que você identificou e foi lá e resolveu? André, bom, pelo menos em relação ao nome, né, Sérgio, tem controvérsias, mas vamos deixar isso para um outro momento. Eu concordo. Mas acho que as ideias do empreendedor, as ideias da Transpass, elas capturam o ambiente em que nós estamos. Pode sim, e em algumas ocasiões foram, um download do céu, né? Deus nos dizendo, ó, vai por esse caminho, vai por essa direção. Mas em muitas outras ocasiões, foi também saber capturar a dor das pessoas. E legal. Eu disse isso, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade enorme. O líder não é aquele que tem a capacidade de tocar a mente das pessoas, é aquele que tem capacidade de tocar o coração das pessoas. E capturar a dor das pessoas e fazer das pessoas uma melhor versão de si mesmas, são ideias que a gente precisa carregar, né? Essa é uma verdadeira liderança. São pessoas capazes de tocar a vida das pessoas. Poxa, quem foi e quem é aquele que constantemente, diariamente, toca e nos transforma? É Jesus. Amém. Todas as pessoas que foram tocadas por Ele e encontraram com Ele, tiveram a sua vida mudadas. E nós carregamos isso também, a capacidade de tocar na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Muito interessante, porque você falou sobre esse lugar. A motivação, muitas vezes, é a dor que você identifica no coração de outras pessoas e seu desejo de curar essa dor. Nem por isso é menos sagrado, concorda? Às vezes eu acho que a gente está esperando Deus aparecer em uma visão, em um arrepio,
e a gente fala, não, agora essa é a obra de Deus. E tudo que você fez foi identificar dores e resolver, né? Exatamente. Acho que uma grande virtude nossa, e todos nós temos essa capacidade, isso não é de um ou de outro, é conhecermos as nossas dores e termos a habilidade, a estratégia de tratarmos as nossas dores. E nisso está a construção do nosso propósito. Legal. Ou seja, eu digo isso, a dor que você carrega, a cicatriz que você carrega é a propulsão para o seu futuro e para o seu propósito. A sua história. Né? Eu tenho um exemplo, me exemplifica esse exemplo. Tem uma ONG em Belo Horizonte que chama Mano Down, uma ONG maravilhosa que faz um trabalho lá com pessoas que têm síndrome de Down. Como é que essa ONG surgiu? Já está no nome, porque o rapaz tem um irmão que tem síndrome de Down. E ele pegou aquela dor da família e transformou aquela dor da família numa solução para a sociedade. Então, o nosso propósito está possivelmente, né, ligado às nossas dores e às nossas cicatrizes. É aí, né, é aí que Deus quer te usar, é aí que Deus quer te fazer notável, é aí que Deus quer mostrar ao mundo, né, que você foi capaz de trabalhar aquela dor e, além daquela dor, você conseguiu o que você conseguiu. Maravilhoso. A Bíblia já dizia, né? Com a consolação que somos consolados, podemos consolar a outros, não é? Maravilhoso. Para quem quer descobrir aí o seu propósito, pega a dica. Provavelmente seu propósito está muito próximo a uma dor ou uma cicatriz que você carrega. Muito bom, muito bom. Glaines, como está sendo organizar tudo isso, os bastidores de tudo isso? Agora há pouco você falou que quase deixou algumas pessoas malucas, né, para organizar tudo isso. Conta pra gente dos bastidores. Sim. Foi a nossa primeira conferência, então a gente organiza, né? Organiza e planeja todos os meses os eventos, mas um evento desse porte, com essa responsabilidade, foi a primeira vez. O pastor Luciano falou, né? Muitas vezes a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar e a gente tem que saber que Ele está acima do nosso trabalho. Embora a gente venha aqui, a gente falou, a gente precisa ser diligente, trabalhar, acordar cedo, se esforçar. E quando o pastor falou aquilo, me deu uma paz no coração, porque nos últimos 10 dias eu não apareci na empresa. A gente preparou uma equipe para estar lá, a gente tem uma equipe totalmente preparada para tocar o negócio, e nesses últimos 10 dias eu falei, Senhor, eu vou focar nessa conferência, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para isso e eu preciso estar com todo o foco naquilo que o Senhor quer fazer, nos pequenos detalhes, né? São os detalhes que às vezes fazem a diferença, que talvez vocês nem percebam, mas a gente tem que pensar, tem que procurar se antecipar. Então, assim, para mim foi um privilégio, é um privilégio fazer parte desse ministério que tocou minha vida, minha família, meu casamento. E hoje poder ver vocês sendo abençoados, assim como eu fui, vocês serem abençoados, né? O que me move a servir nesse ministério é que vocês possam receber tudo aquilo que eu recebi na minha casa e nos nossos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Então, a motivação é que vocês recebam aquilo que a gente já recebeu. Maravilhoso. E para você hoje, Glaines, depois desse dia de conferência, o que é ser reverente e relevante? Então, ser reverente a Deus é diante da situação mais difícil e desafiadora na tua vida, você escolher fazer o que é certo perante os olhos de Deus. No nosso dia a dia, a gente tem muitas oportunidades de fazer o errado, mas diante dessas oportunidades, você escolhe muitas vezes até perder, mas para que Deus seja honrado. E ser relevante é você fazer a diferença, ainda que ninguém esteja te vendo. Essa foi as minhas conclusões depois do dia de hoje, né? Desde que a gente entendeu o título, o tema da conferência, a gente veio assim mastigando isso e pensando e meditando na palavra. E eu entendo isso, fazer a diferença e fazer o que é certo. Indiferente se vai ter pessoas te olhando ou não, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém. Sérgio, você também, junto com a esposa, trabalhou bastante nessa conferência. Gente, deixa eu contar uma coisa.
O Sérgio, ele mandava áudio pra gente, né, falando da organização da conferência. E aí, Sérgio, como que tá a conferência? Ele, rapaz, a palavra de Deus é maravilhosa. Começava a chorar, rapaz, o negócio tá bom mesmo aí nessa conferência. Mas isso mostra o zelo, o coração, como tudo foi preparado, né? E então eu queria ouvir você sobre a expectativa que você estava e agora, encerrando a conferência, como tá teu coração, meu irmão? André, conectando um pouco com o que o Sandro falou, né? Quando a gente pensa em reverência e relevância, a palavra que veio no meu coração, inclusive o propósito da nossa indústria, diz a respeito de frutos eternos. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos lançando uma semente, né? Muito do que nós lançamos aqui, a gente não vai participar, nós não vamos ver, mas nós colheremos. Se não colhermos aqui, talvez um dia colheremos na eternidade, né? Talvez um tempo depois, nós vamos colher testemunhos, né? Talvez daqui a um tempo nós colheremos famílias que prosperaram, famílias que foram fortalecidas, famílias transformadas, né? Pelo poder da palavra, pelo aquilo que foi lançado no dia de hoje, né? Eu acho que isso é o que mais encoraja a gente. Eu sei o que mais encoraja a gente exercer um ministério dentro do nosso negócio, né? Eu só queria fazer um comentário a respeito do que o Sandro falou. Quando você perguntou para ele qual é a dor, né? Como que conecta, de onde que vem a ideia, como promove isso, né? Como é que é o relevante de verdade, né? Porque a gente pensa como empreendedor, tá, como eu posso ser relevante por meio da minha empresa, quais ações eu posso fazer? E a gente, mesmo dentro de um negócio com muita simplicidade, a gente pode fazer. Essa ação que a gente começou por meio da inspiração que eu vi no LinkedIn do Sandro, e que deu origem ao Integra Famílias. A gente começou a fazer de maneira simples, e aquilo lá começou a gerar algo no nosso coração, e as visitas que eu comecei a fazer, eu comecei a conhecer as dores das famílias. E as dores das famílias, de alguma forma, tinha sido a dor da minha família. Porque muito tempo eu morei com a minha esposa, até, acho que o Lucas tinha 15 anos? 13 anos. Até os 13 anos, e a gente não era casado. A gente só morava junto. E eu fui me casar depois que eu aceitei Jesus, eu entendi que eu precisava começar a consertar a minha história, a minha vida. Foi o primeiro passo que eu dei, foi me casar. Quando a gente começou a visitar aquelas famílias, a gente viu que a maioria daquelas famílias, ninguém era casado. Né? Tinham vários filhos, aquelas famílias, e ninguém era casado. E a primeira ação que saiu dessa dor, que foi minha, e eu comecei a ver as dores das famílias, porque estavam vivendo de maneira, né, que não estava de acordo com a palavra de Deus, de maneira que também não estava de acordo com a sociedade. Então, foi uma ação prática que agora vai acontecer no dia 3 de novembro, o primeiro casamento comunitário de dezembro, que a Terra Papéis vai proporcionar para as famílias de pessoas que trabalham na nossa empresa. Então, nós fizemos, né, um apanhado, vai ter 10 famílias nesse primeiro momento, porque a gente está, né, entendendo e todo como vai funcionar, inclusive financeiramente, porque a gente vai custear todo o processo. Cartório, vão fazer festa para eles, vai ter toda uma estrutura esperando para que a gente possa exercer, né, esse favor de Deus, para que eles se sintam amados por Deus. Então, é exatamente o que o Santo falou. As nossas dores, aquelas marcas, cicatrizes, nos conectam com as histórias das pessoas. Mas como isso acontece? Quando a gente se importa. Uau. Porque se a gente não se importa, não vai fazer diferença. A dor dele nem toca a sua vida. Mas quando você se importa, quando um valor da tua empresa, né, as pessoas têm um valor na sua empresa, né, você tem isso estabelecido, eu acho que aí você consegue conectar com a dor das pessoas e você consegue ver sentido e consegue fazer acontecer, mesmo com pouco recurso, na simplicidade. Maravilhoso. Agora coloca isso no LinkedIn que o Sandro vai fazer na Transpes também. É isso aí. Mas Troca das boas práticas. Né? é isso aí, a troca das boas práticas. É para isso que somos comunidade, né? Esse ecossistema de empreendedores cristãos. Você tocou nesse ponto sobre se importar. Vocês julgam que o fato de se importar é um pré-requisito para ser relevante para as pessoas? Discorram. André, eu tomei uma decisão na minha vida, num dado momento. Eu tinha um sonho e imaginava que em algum momento eu ia poder abandonar todos os negócios e ia ser pastor. Na verdade, esse era o que mais queimava no meu coração. Mexe com essas coisas não, cara. Não mexe com isso não. Né? E aquele desejo aumentava, aquele desejo ia crescendo. E um dia veio o convite, né?
pastor Luciano, pastor Marciano me chamaram para uma conversa e falaram: olha, chegou a tua vez. Nós queremos que você seja pastor. Nós vamos inaugurar uma nova categoria com você, você vai ser um pastor de tempo parcial e depois, com o tempo, você faz a transição e vem para o pastoreio de tempo integral. E era a notícia que eu mais queria escutar na minha história. Fiquei muito feliz, muito feliz, até que eu cheguei em casa e o Espírito Santo começou a falar: mas não é isso que eu pedi para você. E uma grande crise se instalou na minha cabeça e, de repente, Deus usou um profeta para falar comigo e Deus falou de forma muito clara: você tem sido mais reverente, mais relevante no ambiente dos negócios. E se eu te tirar desse ambiente para que você esteja só dentro das paredes, você só vai ser mais um pastor aqui dentro. Mas lá fora eu posso te usar de outras maneiras. Então a gente entende que esse contexto, né, e eu tive que fazer essa renúncia. Né, o pastor Luciano falou que eu também inaugurei uma outra categoria, o de dizer não para ele, né, que ele ainda não tinha experimentado. Né, e quando eu e minha esposa chegamos, né, e falamos, né, chorando, né, não foi fácil fazer isso, né, eu falei: mas eu entrego, né, essa decisão, porque eu creio que o Senhor vai me usar no mundo dos negócios, no ambiente político, no ambiente social, no ambiente da cidadania, como um instrumento dele. E esse título de pastor talvez me impediria de entrar em algumas esferas que eu entro hoje, como perito, como administrador, como, né, indicado de um juiz. Eu entro em ambientes que eu não conseguiria entrar com o título de pastor, mas lá eu sou intencional. Eu tive um aluno, né, eu dei aula na faculdade de administração, e um aluno uma vez me procurou, logo nas primeiras aulas que eu estava dando, e ele falou assim: você é crente, né? Mas eu não tinha falado de Jesus, não tinha falado de nada. Daí eu falei: mas como é que você percebeu? Ele falou: não, você falou só de versículo bíblico, você não deu endereço nenhum, mas você só falou de versículo bíblico. Eu falei: a gente não consegue esconder. Então, quando nós somos reverentes e relevantes, o Senhor vai nos colocar em lugares, sim, em posições, sim, estratégicas, para que a gente possa pregar a palavra no ambiente dos negócios, no ambiente político, no ambiente social, aonde nós estivermos. Então, a gente entende que ser relevante e reverente precisa ser um compromisso para que a gente possa realmente crescer, expandir o reino, não necessariamente estando como pastor de tempo integral, mas estando como empresário, ou empregado, ou prestador de serviço, ou profissional liberal de tempo integral, pregando o evangelho no que você faz em todo momento. E para os seus colaboradores, assim, para as pessoas com as quais você se relaciona diariamente, você acha que essa questão como o Sérgio colocou, de se importar, de colocar o coração na miséria do outro, sabe? Você acha que isso é o que te torna mais relevante? Como é essa relação para você, André? Não consigo entender que não tenha isso, inclusive. Porque se eu sou intencional, entendo que Deus transformou a minha casa, restaurou meu casamento, mudou a minha vida, mudou meu caráter, mudou tudo na minha história, essa intencionalidade está no meu discurso, com quem quer que seja, inclusive com aqueles que trabalham comigo todos os dias. Eu gosto de escutar muito, né, de vários colaboradores, não foi de um só, de várias situações, eu já escutei assim: cara, essa tua fé motiva a gente, né? Essa visão que você tem de alguma coisa motiva a gente. Quantas vezes a minha sala, né, foi um gabinete pastoral? Quantos casamentos, talvez, de clientes eu consegui ajudar a salvar por causa dessa intencionalidade, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. André, e como quando a gente entende isso, né, como isso acaba proporcionando algo que a gente não entende o desdobramento, né? Um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente tinha algumas dificuldades de contratação de mão de obra na cidade, onde a gente tem a fábrica, em Bocaiúva. E a gente queria atrair talentos, mas a gente não conseguia atrair talentos, né? Muita rotatividade, um turnover enorme e muitos problemas. Mas nós começamos de 2018 para cá com essas ações de ministério, quando a gente entendeu que isso, né, entendeu o propósito do nosso negócio. A gente começou a viver isso na prática, na íntegra, com ações, com simplicidade, fazendo ações com o time, promovendo, né, o cuidado com as pessoas.
E algum tempo depois, e a gente foi descobrir isso e caiu a ficha, vamos dizer assim, né, há pouco tempo atrás, a gente foi perceber como a nossa empresa virou um lugar onde atrai os talentos, onde as pessoas das outras empresas do nosso redor, elas querem trabalhar conosco. Mas não foi algo intencional que a gente fez buscando isso, ter os talentos. A gente tentou várias ações na cidade, e vai nas agências do trabalhador, e conversa, e vai em cursos, vê onde que tem informação, e nós tentamos algumas estratégias. Mas a estratégia que deu resultado, onde atraiu os melhores talentos, e até hoje, né, a nossa empresa tem uma boa fama dentro da cidade, e as pessoas buscam trabalhar lá, porque elas se sentem cuidadas, se sentem valorizadas. Isso, esse desdobramento veio porque a gente entendeu o nosso propósito, né, de estabelecer o reino de Deus e amar as pessoas. Não tem como você falar para alguém que você ama ela se você não cuida dela, né? Se você não trata ela de uma maneira diferente que qualquer empresa. Né? Qualquer empresa no mundo pode fazer muitas ações. As empresas fazem, dão um dia de folga no aniversário, promovem isso, fazem inúmeras ações. Né? Vai no Google, lá você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você tem empresas que fazem muitas coisas, mas só nós temos graça e unção de Deus para tocar a vida das pessoas. Isso o mundo não tem. E as pessoas são tocadas diferente. Isso atrai os talentos e faz o que? Potencializa o seu negócio. E a importância da gente entender a visão de Deus para o nosso negócio. Nós temos uma empresa que é comercialização de embalagens, mas o propósito dela é transformação e desenvolvimento de pessoas. A gente entende que o negócio em si é uma plataforma para aquilo que Deus quer fazer, para tocar a vida de pessoas. E a gente consegue, dentro do nosso planejamento, planejar de que forma nós vamos tocar a vida daquelas pessoas que a gente, no nosso universo, ali dentro e fora, no nosso universo, e de acordo com o reino de Deus. A gente, esse ano, uma das ações que a gente teve foi trabalhar com o conceito família, como Deus vê a família. Por quê? A gente entende que a família tem sido tão atacada, né? Enfim. E a gente pode fazer algo dentro das nossas empresas. É um lugar de governo nosso. Então, nós fizemos ação de Dia das Mães e Dia dos Pais. O Dia das Mães, todas as funcionárias mulheres participaram, porque aquelas que não são mãe, a gente entende que serão. E a gente trabalhou com elas uma aula de culinária. Lá na empresa, a gente fez no refeitório. O porquê? Porque são meninas que trabalham o dia inteiro, muitas vezes chegam na sua casa cansadas e ainda precisam fazer algumas funções. Então, a ideia era incentivá-las, mostrar para ela o valor que elas têm dentro dos seus lares, que o que elas fazem lá dentro dessa casa também é importante. E, igualmente, foi no Dia dos Pais. A ideia era trabalhar a hombridade, a liderança dos homens. Então, a gente levou os homens para um dia de arvorismo, porque a gente queria trabalhar alguns conceitos neles que eles pudessem, sim, aplicar dentro da sua casa. Como é ser o líder da sua família, como é ser o desbravador, aquele que vai abrindo os caminhos para os seus filhos, para a sua esposa, para que eles possam ir mais longe de onde eles já chegaram. Então, é sempre olhar qual é a visão de Deus para esse negócio. Muito bom, muito bom. O André ele tem um testemunho aqui para compartilhar com a gente. Quer falar aí, Andrezão? Eu acabei de receber uma mensagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. Nós cremos que nós distribuímos sementes, ok? Mas já valeu a pena só por causa desse testemunho. A pessoa escreveu assim, mano, convidei um amigo para vir no evento. Uma amizade de muitos anos. Uma pessoa que muitas vezes eu falei de Jesus para ela, mas ela ainda não tinha aceitado Jesus. Mas, enfim, hoje ele aceitou Jesus na oração do Sandro e foi embora chorando. Valeu a pena o nosso trabalho. Glória a Deus. Só por isso. Glória a Deus. Para isso que a gente trabalha, não é verdade? Esse é o propósito, esse é o sentido. E, queridos, nós não vamos mais prolongar esse podcast, né? Eu sei que vocês receberam muito de Deus, foram muitas palestras, muitas interações, mas muito obrigado por ficar até agora aqui. Eu estou encerrando aqui o podcast. Deus abençoe você, que você pratique tudo o que você ouviu, mas calma, não vai embora, porque o Sérgio vai falar com vocês. Não? Ou André? Eu encerro aqui. Alguém vai falar com vocês.
Queridos, já sei que a gente já avançou no horário aqui, a nossa ideia era terminar às 5, mas glória a Deus pela sua vida, mais uma vez, muito obrigado, né, por cada um de vocês que veio aqui, e logo nós vamos disponibilizar todas as palestras na nossa plataforma. Você que fez inscrição, esteve aqui no evento, vai receber o convite para participar lá e receber poder assistir gratuitamente lá todas essas palavras novamente e encaminhar para outras pessoas também que não puderam vir, para que eles possam também acompanhar. Então, muito obrigado pela vida de cada um de vocês, muito obrigado pelo negócio de vocês. Eu quero fazer uma última oração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, que vai ficar marcado nos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, por esta conversão, aliás, por várias conversões que aconteceram aqui. Obrigado, Senhor, por essa semeadura farta que foi feita aqui hoje, Pai. Senhor, na vida de cada negócio, de cada homem, de cada mulher aqui presente, Pai, nós cremos, Pai, que sim, essa esfera da sociedade, do mundo dos negócios, pode sim transformar a nossa nação, Pai. Cremos, Pai, que independente das circunstâncias, independente do que aconteça em nossa nação, nós prosperaremos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Por isso declaramos isso como igreja, declaramos isso como corpo de Cristo, declaramos isso como ministério da casa de empreendedores, Pai, e cremos, Pai, que colheremos, Pai, muitos testemunhos, Pai. Senhor, independente das circunstâncias, o Senhor proverá todas as estratégias necessárias, Pai. Por isso te rendemos toda a honra, toda a glória, Pai, e te entregamos, Pai, nas Tuas mãos, tudo isso que foi feito, Pai, foi feito para Ti. Fizemos, Pai, não para homens, mas fizemos para Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém.